Queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa Léxio Divina em preparação para a celebração deste quinto domingo da Quaresma, neste dia 26 de março. Estamos começando a celebrar esta quinta semana da Quaresma, o último domingo da Quaresma propriamente dito, já que o próximo domingo, sendo o sexto da Quaresma, é o chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E aí entramos na grande semana. Lembrando, Semana Santa ainda é tempo quaresmal. Vamos assim intensificar a nossa oração para que nesses dias celebremos com mais atenção os sofrimentos do Senhor. Sabemos que o tempo da Quaresma fala sobre as práticas de penitência que nós cristãos devemos seguir. A partir do quinto domingo, a liturgia se volta mais unicamente para os sofrimentos do Senhor. No calendário antigo, a partir do quinto domingo da Quaresma, nós entrávamos num tempo chamado Tempo da Paixão, onde a partir deste domingo todas as leituras vão falar diretamente do sofrimento de Jesus. Por isso que é a partir desse domingo que nós cobrimos as imagens dos santos nas igrejas, para que a nossa atenção se volte unicamente para Jesus. Por isso, passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura que fala que Deus fará reviver o seu povo que está perdido no pecado. Cuidemos nessa leitura com as seguintes expressões: ó meu povo, o ó com acento, conduzir-vos sepulturas, porei, é uma conjugação irregular do verbo colocar, vivais, colocarei, sabereis. Então aqui expressões que geralmente falam do futuro. E logo no final tem uma expressão que diz assim: oráculo do Senhor, que é uma expressão dentro da leitura bíblica. E aí depois vem o encerramento litúrgico, palavra do Senhor. Então nós falamos as duas versões: o oráculo do Senhor, que termina a leitura, e o palavra do Senhor, que vem logo em seguida, que é o encerramento litúrgico do texto. O salmo dessa liturgia, 129. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda sua culpa. No Senhor
toda graça e redenção. Este salmo, um salmo altamente penitencial, por isso deve ser entoado, cantado ou lido nesse clima quaresmal. Cuidemos, na segunda estrofe, há uma expressão, quem haverá de subsistir, estou aqui falando de subsistência, e aqui é uma pergunta, então deve ter o tom de interrogação. Também a última estrofe com apenas 2 versos, então cuidemos para quando cantar ou proclamar essa estrofe. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui uma bonita leitura de São Paulo aos Romanos. Cuidemos, muitas palavras falando no futuro, cuidemos muito com ponto final e vírgula para a gente fazer a pausa correta. E há uma expressão que devemos cuidar. Dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais. Então a palavra vivificará, ou seja, dará vida, aos vossos corpos mortais. O evangelho deste domingo é retirado do evangelista João, no capítulo 11, é o famoso texto da ressurreição de Lázaro. O evangelho desse domingo há 2 opções no lecionário, uma mais longa e uma mais breve. Aqui nós proclamaremos a forma mais breve. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, ele está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu:
Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma bonita liturgia neste caminho da Quaresma, onde João Evangelista nos catequiza sobre quem é Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador ressuscitado. Jesus já venceu a tentação, transfigurou-se no monte, deu água viva à samaritana, curou o cego de nascença e agora ele ressuscita Lázaro. Tudo isso para dizer que ele mesmo é a força, é a glória, é a água viva, é a luz e é a vida em plenitude. Quando nós vemos um milagre de Jesus, nós devemos sempre, primeiro, ver naquele milagre o próprio Jesus que se manifesta e depois o próprio Jesus que quer a vida das pessoas. O milagre não era para glorificar Lázaro, o milagre era para glorificar a si mesmo. Na verdade, ressuscitando Lázaro, Jesus, ele como que diz que ele mesmo irá ressuscitar. Ele é a ressurreição e a vida. Que durante a nossa vida possamos meditar nesse sentido. Quantas vezes em nossa vida acontecem graças e bênçãos? Nós devemos sempre enxergar nessas bênçãos na nossa vida a graça de Deus. Não é porque nós merecemos, é porque Deus é grande. Não é para que o nosso nome seja famoso ou conhecido, mas é para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Que possamos meditar com a ressurreição de Lázaro. Quantas vezes o Senhor já ressuscitou nossa esperança, nossa alegria, nosso ânimo, e que nós possamos sempre agradecer primeiramente ao Senhor. Jesus deve ser o motivo e o centro da atenção da nossa vida. Que nessa Quaresma coloquemos Deus no centro da nossa vida. E juntos vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada oração. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Pelos cristãos que vivem como pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do maligno, oremos. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Pelos doentes, os deprimidos e os abandonados, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz, oremos. Dai-nos, Senhor, a vida e a paz. Que nós possamos contemplar, olhar a nossa vida com os olhos de Deus, olhar a Quaresma que estamos celebrando, cada passo que estamos dando em direção à Páscoa, para que seja um tempo muito especial de conversão pessoal. Como gesto concreto, que possamos aí assumir alguns compromissos para de fato converter o nosso coração e mudar de vida. Como nesse domingo nós lemos o Evangelho de pessoas que estão de luto, de um morto que recebe vida novamente de Jesus, lembrando que Lázaro, depois de ser ressuscitado por Jesus, voltou a morrer. Lázaro não viveu para sempre, porque o primeiro que ressuscita para sempre é Jesus. O que aconteceu com Lázaro é apenas um sinal daquilo que aconteceu com Jesus e que acontecerá com cada um de nós no dia também da nossa morte, do juízo final. E que possamos então
pensar nessa dimensão do luto, da dor, do sofrimento. Como gesto concreto, durante a semana, possamos visitar algum cemitério, a Santa Cruz, o túmulo de algum ente conhecido, querido, familiar falecido, lá acender uma vela, fazer uma oração e rezar por tantas pessoas que ainda estão nesse processo para vencer o luto. Se nós estamos nessa situação, pedir a Deus força, graça e paz. Que, meditando o Evangelho da ressurreição de Lázaro, pensemos na ressurreição de Jesus e também na nossa ressurreição. E celebremos com muita fé e espiritualidade este 5º domingo da Quaresma.